Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, que é continuidade, né, do estudo do verbo que nós estamos fazendo. Bom, como eu falei para vocês, né, desde a nossa primeira aula de verbo, verbo é a classe de palavras mais complexa que se tem, né, entre as 10 classes de palavras. Ela é a mais complexa e a mais como é que eu posso dizer? A com mais particularidades, né? A gente tem aqui, no caso, as formas nominais do verbo. Aí vocês podem se questionar. Como assim forma nominal do verbo? Se verbo é verbo e nome é nome, né? Tem essa diferença e o nome, geralmente, ele é associado ao substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, né? Enquanto o verbo é o verbo em si, né? A ação praticada por sujeitos dentro de uma oração. Então, a gente tem aí essa complexidade na definição das formas nominais do verbo, né? E o que seriam essas formas nominais do verbo? As formas nominais do verbo, elas são 3. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Por que que elas são chamadas de formas nominais do verbo? Porque em algumas situações esses verbos eles desempenham um papel bem próximo do que desempenha o substantivo, os adjetivos ou os advérbios, né? E não expressam não possuem, né, as desinências de modo e de tempo verbais. Então, é por isso que nós chamamos de formas nominais do verbo. Bom, quando a gente estava, vocês, né, no primeiro ano, vocês viram o processo de formação de palavras, né? E são aquelas partículazinhas logo depois da fonética, as partículazinhas de cada frase, de cada palavra que formam a palavra inteira, né? E aí vocês viram que existe um processo de formação das palavras chamado de derivação imprópria. E o que é essa derivação imprópria, né? Essa derivação imprópria é quando eu tenho uma palavra que ela geralmente é de uma classe gramatical específica, mas em algumas situações essa palavra se transmuta e é utilizada, né, num papel diferente do seu papel original. Como, por exemplo, se eu digo os bons irão para o céu, a gente tem a palavrinha bons, que geralmente é um adjetivo, né? Mas se eu digo os bons vão para o céu, eu estou colocando esse adjetivo como um substantivo. Apesar de ser uma palavra que geralmente está dentro da classe dos adjetivos, nessa frase especificamente, eu a utilizei com a função de um substantivo. Então, isso é uma derivação imprópria. A frase tolerância zero. Zero aqui é um numeral, né? Dentro das classes de palavras. Mas se eu digo tolerância zero, zero é uma característica dessa minha tolerância. Então, não mais um numeral, em si um adjetivo. Então, existe aí essa possibilidade de se alterar a classe de palavras dentro do nosso contexto comunicativo, né? Dentro da comunicação real. Então, a gente tem esse processo que é chamado de derivação imprópria. Com esses verbos, não é diferente, com o infinitivo, o gerúndio e o particípio. A gente tem o infinitivo, né? Que é a expressão da ação em si, acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir. É a forma verbal pura, de certa forma, com as suas
conjugações, né, de primeira, segunda ou terceira conjugação, a gente sabe através do infinitivo. O gerúndio, que expressa o processo da ação, acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, assistindo a aula, dá essa ideia de processo, né? Como é que eu posso dizer? De ação que está a ser realizada. A gente está ali no processo de realização. E o particípio que expressa o resultado da ação, a ação acabada. Vocês já estão acordados, vocês já praticaram o ato de acordar. Agradecido, esperado, sorrido, unido. Então, e o particípio ainda se divide, né? Em particípio regular e particípio irregular. A gente vai ver isso já já, só dando uma antecipada. Então, as formas verbais, elas são essas. Quando é que essas formas verbais viram formas nominais desse verbo? Vamos lá ver. Bom, o infinitivo. Essa forma nominal do verbo deve ser utilizada quando há intenção de exprimir o processo verbal em eficiência, ou seja, exprime a noção de ação do verbo, aproximando do substantivo. Se eu digo, se você andar rápido, chegaremos logo. Nesse se você andar rápido, aqui eu tenho mesmo o verbo no infinitivo, certinho? Agora, se eu digo, Maria tem um andar engraçado, aqui eu ainda estou usando a forma infinitiva do verbo, mas dentro aqui dessa classificação das palavras, esse andar aqui, ele possui características de substantivo. Olha. Porque aqui é bem fácil de identificar. No caso, tem um artigo, né, definindo esse substantivo e um adjetivo logo em seguida caracterizando esse substantivo, que é o andar de Maria, certinho? Então, a gente tem aí o emprego do infinitivo enquanto forma nominal do verbo. E isso acontece em diversas outras situações, né? Eu trouxe essa aqui somente para exemplificar para a gente. E o infinitivo é uma das mais fáceis de se visualizar enquanto forma nominal do verbo. O gerúndio. Professora, Oi. só uma dúvida rápida. Naquele se você andar, ele tá no infinitivo do subjuntivo, né? Por causa do se Isso você tá andar. no subjuntivo. Que tem aí a ideia de possibilidade. É isso mesmo. Ah, sim, ok, obrigado. Pronto. Nada. Podem interromper, viu, gente, caso apareça alguma dúvida. Gerúndio. O gerúndio ele deve ser utilizado quando há intenção de expressar a continuidade do processo verbal, realizando geralmente as funções de advérbio ou de adjetivo. Bom, se eu tenho aqui, né? Estamos fervendo água. Esse fervendo, esse modo verbal no gerúndio aqui, ele está indicando mesmo o processo verbal. Estamos fervendo a água. Quem é que estamos fervendo a água? Nós. Tá com função de verbo. Tá conjugado, tem uma pessoa do discurso a que se refere, tem complemento, é um verbo. Agora, se eu digo, ele queimou a mão na água fervendo, eu ainda tenho a forma verbal de um gerúndio, mas ele já
não é um verbo. Ele adquiriu aqui uma característica de adjetivo. Ele está se referindo à água. Ele queimou a mão na água fervendo. O verbo dessa frase é o verbo queimar. Fervendo aqui está se referindo à água. É um adjetivo. E nós também podemos colocar ele com valor de advérbio. Deixa eu formular aqui uma frasezinha. Queimou a mão. Queimou a mão fervendo água. E a gente tem o fervendo novamente, mas com função de advérbio. Porque queimou a mão de que modo? Fervendo água. Então, aqui a gente tem o fervendo funcionando como um advérbio de modo. Mesma coisa aqui. Tenho agonia de pessoa assobiando, ou assoviando, viu, gente? As duas formas, elas são corretas. Tenho agonia de gente assobiando. Aqui a gente tem esse assobiando com um valor adjetivo, né? É uma pessoa que assobia. Eu só identifiquei enquanto processo, utilizei o gerúndio. Então, é assim que se manifesta o gerúndio na sua forma nominal. Ele é verbo quando ele está se relacionando a uma pessoa do discurso, né? E tem as características de verbo, como, por exemplo, exigir um complemento verbal. Quem ferve, ferve algo, ou ferve a algo, né? E as formas nominais são quando ele adquire essa função de adjetivo ou de advérbio. Não consigo visualizar um gerúndio adquirindo função de substantivo, diferente do infinitivo, como a gente viu anteriormente, que é muito fácil de se utilizar enquanto substantivo, né? Dentro das orações. Opa. E o particípio? Bom, o particípio, antes da gente iniciar aqui, eu preciso dizer para vocês que ele tem duas formas, né, de se apresentar. É o particípio regular e o particípio irregular. Geralmente, o particípio regular, ele é utilizado com os verbos ter e o verbo haver, enquanto o irregular é utilizado com os verbos ser e o verbo estar. Por que você está dizendo que o particípio é usado com esses verbos se ele é uma forma verbal? Bom, porque geralmente o particípio, enquanto forma verbal, ele vem acompanhado de um verbo de ligação, né? Então, a gente tem o verbo principal e o verbo de apoio. Então, por isso que eu disse que o particípio ele é dividido em regular e irregular e se associa a esses verbos de ligação na sua forma verbal. Então, vamos ver aqui. O particípio deve ser utilizado quando há a intenção de exprimir um resultado da ação verbal, acumulando tanto as funções do verbo quanto do adjetivo. E por isso pode receber as desinências a de feminino e s de plural. Lembram que eu disse para vocês que o verbo não flexionava em gênero? Tá bem que assim o particípio mudando essa minha regra, né? Porque o particípio pode flexionar em gênero. E aí cai por terra a teoria de que verbo não flexiona em gênero. Flexiona na forma dele, no particípio, né? Na forma verbal dele. Na forma nominal dele, que é no particípio. Então, a gente tem aqui como exemplo. Ele tinha cumprido seus deveres.
Aqui nesse cumprido, a gente tem o particípio, né? Essa forma verbal terminada com ado, ido. Particípio regular, relacionado ao verbo ter. Ó, percebam, tinha cumprido. Sempre vem com o verbo de apoio. Ele tinha cumprido seus deveres. Aqui a gente tem a forma verbal do particípio, né? Por quê? Porque está se relacionando aí com o verbo de apoio e tem as funções do verbo, né? Se associar a um sujeito, quem é que tinha cumprido seus deveres? Ele. E possui complemento, que é uma característica do verbo. Agora a gente também pode utilizar esse particípio e dar características de adjetivo a ele. Desafio cumprido, que é a mesma forma verbal anterior, né? Mas dentro dessa oração, ela adquire a função de adjetivo. Desafio cumprido, ou seja, desafio realizado. Eu tenho essa função de uma característica do nome. Carro roubado, que eu também tenho a mesma situação, né? Onde o roubado é uma característica do carro. Então, a gente tem essa utilização dessa forma verbal em outras classes gramaticais, que é o que a gente chama, dentro da morfologia, de derivação imprópria. Então, as formas nominais do verbo, elas fazem esse processo, né, de derivação imprópria. Então, a gente tem que, como exemplo também, né, carro roubado, missão aceita, vela acesa. Todas essas formas são utilizando verbos no particípio como adjetivos, né? Acesa é um particípio irregular e aceita também é um particípio irregular. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui concluir, eleger, entregar. Então, a gente tem aqui esses três verbos no infinitivo, né? Então, eu tenho concluir no infinitivo, concluindo no gerúndio, é o processo, concluído no particípio, que é a ação já realizada, né? A ação finalizada, concluído no regular e concluso no irregular. Lembrando para vocês que os verbos, às vezes, eles não possuem o regular e o irregular. Eles podem possuir só uma forma, ou somente a regular, ou somente a irregular. Geralmente apresenta as duas, mas uma é mais utilizada que a outra. Vamos já ver isso aí. Então, eleger no gerúndio, elegendo, no particípio, né? Elegido, sim, elegido existe, e eleito. Eu lembro, falando aqui do elegido, né? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com as pessoas e aí tinha um amigo de uma amiga. E aí a gente estava falando de política, aí eu disse, o brasileiro não é inteligente, porque senão ele não haveria elegido fulano de tal. Aí a pessoa começou a rir, a dar gargalhada, a fazer deboche, e eu fiquei sem entender, né? Aí a pessoa, como assim tu é professora de língua portuguesa e disse, se não a gente não havia elegido? Aí eu fiquei, tipo, sem entender, porque a forma verbal, ela tá adequada para o verbo que eu utilizei. Eu utilizei o verbo haver e utilizei a forma do particípio regular. Se a pessoa utiliza a inadequação, né, de associar eleito para o verbo haver,
se é problema dela, mas a pessoa nem sabe da regra e fica querendo corrigir os outros. Foi ridículo, né? Enfim, dei uma aulinha básica. Não é por nada, não. Detesto isso. Detesto corrigir as pessoas em situações comunicativas informais. Eu acho de um péssimo mau gosto. Mas, enfim, a pessoa pediu, né? Então, tive que dar aula. Foi o jeito. Entregar, entregando, entregado e entregue. Então, percebam aí que a gente pega um verbo no infinitivo e pode direcioná-lo aí para o gerúndio, particípio, etc. Então, a gente tem aqui uma listinha de alguns verbos, tanto de primeira conjugação, quanto de segundo, quanto de terceira, e os seus particípios regular e irregular. Percebam, gente, que hoje em dia, né, apesar de ter essa divisão, no regular se relacionar com o ter e o haver, e o irregular, o ser e o estar, a gente geralmente, né, na situação comunicativa real, não tem muito isso. Às vezes eu posso utilizar o ter, o verbo ter, e utilizar uma forma de particípio irregular, o verbo haver e utilizar uma forma de particípio irregular. Ou o contrário, usar o ser e o estar e um verbo no particípio regular. Na nossa situação comunicativa real, essa divisão não acontece, né? Isso aqui é mais para questões, para fins didáticos, né? Para provas de concurso, etc, etc. Então, a gente vai ver isso aqui, mas por uma questão da norma, né? A norma exige. Então, a gente tem o verbo aceitar. O verbo aceitar, ele tem a forma de particípio regular aceitado. Fulano tinha aceitado algo. E a forma irregular, aceito ou aceite. Acender, que a gente tem acendido ou aceso. Eleger, onde temos o elegido e o eleito. Entregar, onde a gente tem entregado e entregue. A gente utiliza mais o entregue, né? Enxugar, onde a gente tem o enxugado e o enxuto. Fulano tinha enxugado coisa tal. Fulano tinha enxuto coisa tal. A gente utiliza essas duas formas. Expressar, onde a gente tem o expressado e o expresso. Fulano se expressou mal. Fulano está expresso mal, uma coisa assim. Expulsar, expulsado e expulso. Extinguir, extinguido e extinto. Ganhar, ganhado e ganho. Fulano tinha ganhado, fulano tinha ganho. Imprimir, imprimido ou impresso. Esse aqui também, às vezes, quando a gente utiliza o particípio regular, as pessoas estranham, né? Tipo, eu tinha imprimido 10 folhas. Aí a pessoa pega e diz, eu tinha impresso 10 folhas. Eu tinha impresso ou tinha imprimido. As duas formas de particípio estão corretas. Não é porque uma é mais comum e é mais usual que a outra não existe. Então, muito cuidado, viu, gente, quando for corrigir os outros assim. Porque às vezes a pessoa está utilizando uma coisa que não é de uso comum, mas que está adequado para a gramática normativa. Isentar, isentado, isento. Matar, matado e morto. Fulano foi matado, fulano foi morto. Salvar, salvado ou salvo. Tingir, tingido ou tinto, né? Então, a gente tem aí essas formas regulares e irregulares dos verbos no particípio. Então, gente, por hoje é só. E professora, Oi. como é que fica o verbo abrir? O abrir, eu não sei se tem particípio regular, se tem o abrido, mas eu acredito que tem.
Ou tem só o irregular aberto? Eu vou dar uma pesquisada e respondo a sua pergunta. Vou ver aqui rapidinho no material. Ok. Mas eu acredito que o verbo abrir, ele só tem a forma irregular, né? Que é aberto. Abrido, eu acredito que não existe. É isso mesmo. Só tem o particípio. Olha, acabei de ver aqui que existe a forma abrido e aberto. Então, o abrido é particípio do verbo aberto, mas é considerado uma inadequação por causa do não uso, né? Ninguém utiliza a forma verbal abrido, somente no particípio regular aberto, certinho? Então, a gramática contempla a forma do particípio regular do verbo abrir, mas não se é utilizado. As pessoas não utilizam de forma nenhuma. Então, é isso. Existe o regular e o irregular, abrido e aberto, mas não é utilizado, tá em desuso total. Certinho? Ok, obrigado. É isso mesmo. Eu tô vendo aqui, ó, no material que a gente tem abrido, aberto, inclusive tem uns trechos de obras literárias utilizando o abrido e o abrida e etc. Mas hoje em dia a gente já não utiliza mais de forma nenhuma, né? É um desuso. Pronto. Então por hoje é só, gente. Finalizamos aí as formas nominais do verbo. Próxima semana a gente dá continuidade, nosso assuntinho da prova. E é isso. Eu vou tentar salvar essa aula, né? Tô gravando, mas já tá com as 3 aulas que eu gravo e que não fica salvo. E não é só eu, né? Tá tendo aí um bugzinho no Microsoft Teams. Então é isso, tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, professor. Beijão.